TSE forma a maioria para tornar Bolsonaro inelegível. E você vai ver também. Desemprego cai 8,3% no trimestre encerrado em maio. Governo cria regras para compras internacionais na internet de até $50. Mais de 850 são presos na França. Macron convoca reunião de emergência para conter protestos. E 100 pessoas morrem no México por causa do calor extremo. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 13h03 pelo horário de Brasília. Vamos juntos, então, conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta sexta-feira. E olha só, o Tribunal Superior Eleitoral já formou maioria para tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos. No quarto voto, a ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Carmen Lúcia, acompanhou o relator do TSE. O tribunal discute se houve abuso de poder político em reunião com embaixadores estrangeiros meses antes da eleição. Estou acompanhando o ministro relator pela parcial procedência com a aplicação da sanção de inelegibilidade ao primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, e declarando improcedente o pedido em relação ao segundo investigado, Walter Souza Braga Neto. Os fatos são incontroversos, a reunião aconteceu, foi convocada pelo então presidente da República, que é aqui o primeiro investigado. O teor está disponibilizado, está nos autos, foi examinados por todos, foi transcrito, não houve negativa de que aquilo tenha acontecido. Olha, e esse é o quarto dia do julgamento do ex-presidente Bolsonaro. Vamos conferir agora um resumo dos trabalhos do Tribunal Superior Eleitoral. O ex-presidente Bolsonaro é julgado pela reunião com embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada, em que fez críticas ao sistema eleitoral brasileiro. No encontro transmitido pela TV oficial do governo, o ex-presidente fez críticas às urnas e ao sistema eleitoral. No julgamento do TSE, a defesa alegou que a discussão do sistema eletrônico de votação não pode ser considerada um tema tabu na democracia e que a reunião foi um evento diplomático. Na terça-feira, o relator, ministro Benedito Gonçalves, defendeu a condenação de Bolsonaro por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Nesta quinta, os ministros Floriano Marques e André Tavares concordaram com o relator. Já o ministro Raul Araújo votou pela absolvição do ex-presidente. O vice na chapa de Bolsonaro, Braga Neto, que também é julgado, já recebeu 4 votos pela absolvição. Portanto, nesta quinta-feira, ele já tem a maioria garantida a seu favor. Olha, e o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral está cercado de uma grande expectativa. Para muitos, a decisão deve afetar até o futuro político do país. Afinal, Bolsonaro é considerado a maior força de oposição da política nacional. Os mais de 58 milhões de votos obtidos na última eleição têm um grande peso, mesmo sem mandato. Por isso, esse é o tema da nossa entrevista de hoje. Olha, e para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o doutor em análise do discurso e analista político José Alves Trigo, que é professor da Universidade Mackenzie. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo, professor. Werneck, boa tarde, é um prazer falar com você, com os telespectadores da sua emissora. Professor, primeiro eu peço que você explique para os nossos telespectadores como essa pena será aplicada, qual que é a implicação dele para o ex-presidente. Em sendo mantida essa pena, e é provável que ela seja mantida, essa pena vai significar que o ex-presidente não poderá concorrer em eleições, esse nível nacional, até 2030. Esse é o primeiro fator. Acho que é o fator mais importante. E cabe recurso
essa decisão ainda pode ser contestada pela defesa do ex-presidente? Cabe, sem dúvida. Tá? Em até 36 horas, os advogados podem entrar com recurso considerando um aspecto que é importante. Nós já tivemos um dos votos, né, que foi a favor do ex-presidente Bolsonaro. Tá? E poderemos ter mais um outro voto, que seria do ministro Nunes Marques, que também pode ser a favor dele, tendo aí um placar final de 5-2. Só o fato de ter tido um voto permite no próprio TSE, em 36 horas, e que isso pode ser revisto. Tá? Então, só o fato de ter um ministro ter votado a favor dele. Cabe também, futuramente, um eventual recurso no STF, Supremo Tribunal Federal. Mas é preciso considerar uma coisa. Primeiro, é preciso provar que houve um ato inconstitucional ali na votação, e é preciso se considerar um outro aspecto também bastante importante. Muitos dos ministros do TSE, onde está acontecendo a votação hoje, também são ministros que atuam no STF. Então, a probabilidade lá também é pequena de que isso seja aceito, né? E que haja aí um eventual, digamos assim, cancelamento da pena. A equipe do ex-presidente pensa, inclusive, na possibilidade de recorrer à Organização dos Estados Americanos, que aí é uma entidade internacional. Parece-me que, então, que o ex-presidente está querendo tornar esse julgamento um ato político para depois poder usufruir, né, do fato de ele ser aí, digamos, uma vítima, né? E se ele não ser candidato, ele apoiar futuros candidatos do seu partido. Nós tivemos uma pequena falha no sinal enquanto o senhor falava, respondia a segunda questão. Eu peço que o senhor repita rapidamente. O fato de pelo menos um ministro até agora ter votado a favor dele, ou seja, divergente com o resultado, com os demais, pode favorecer o ex-presidente Jair Bolsonaro? Sem dúvida nenhuma. Tá? O fato de já termos um voto, que é do ministro Raul Araújo, a favor dele, e aí não vai fazer muita diferença se tem um, se tem dois, se o Nunes Marques vai ser, é provável que seja, mas só o fato de ter um já permite esse recurso, que é um embargo declaratório que os advogados podem entrar em até 36 horas no próprio TSE contestando a decisão. Tá? Isso é possível, sim. Mas, politicamente, é pouco provável que isso tenha efeitos práticos, ou seja, que o eventual julgamento ele seja cancelado. É muito pouco provável. Tá certo, então. Eu agradeço muito a sua participação, as suas explicações. Nós acabamos de conversar com o professor José Alves Trigo, que é doutor em análise do discurso e também analista político e professor da Universidade Mackenzie. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Grande abraço. E eu falo agora de economia. O desemprego no Brasil voltou a cair no trimestre encerrado em maio. Mas, de acordo com dados oficiais do IBGE, quase 9 milhões de pessoas ainda estão sem ocupação. O desemprego no Brasil voltou a cair e atingia 8,3% da população no trimestre entre março e maio. Segundo o IBGE, este é o menor patamar para o período desde 2015, quando a taxa também era de 8,3%. O número corresponde a uma queda de 3% em relação ao trimestre anterior e de 15,9% se comparado ao mesmo período do ano passado. Mesmo em queda, o percentual de desocupados em território nacional equivale a 8.900.000 pessoas ainda fora da força de trabalho, segundo os números da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua. Em relação ao número de empregados informais, ou seja, sem carteira assinada no setor privado, permanece estável, tanto na comparação trimestral quanto na anual, e totaliza 12.900.000 pessoas.
Já o contingente de trabalhadores com carteira assinada foi de 36.800.000, que teve um leve aumento de 3,5% ou mais 1.830.000 pessoas no ano. Apesar do aumento da população ocupada total no trimestre, a maioria das atividades econômicas ficou estável, mas foi observada a queda do número de trabalhadores na agricultura, pecuária e expansão na administração pública, educação e saúde humana. Com isso, os resultados revelam que apenas o setor público cresceu na comparação trimestral. Olha só, o governo federal criou novas regras para compras internacionais de até $50 na internet. O Ministério da Fazenda publicou hoje uma portaria com essas regras. O governo vai deixar de cobrar o imposto de importação para compras online de até $50, desde que as empresas entrem em um programa da Receita e recolham os tributos estaduais. Antes, todas as compras de importados eram taxadas, independente do valor. A isenção que existia era restrita apenas para remessas internacionais entre pessoas físicas, ou seja, as empresas estavam fora desta isenção. Pela portaria publicada nesta sexta-feira, as compras online de até $50 feitas em empresas que não cumprirem com as novas regras do governo vão continuar sendo taxadas. A medida começa a valer a partir do dia 1º de agosto. As regras do programa criam critérios para empresas de comércio eletrônico, como fazer o repasse dos impostos cobrados, detalhar para o consumidor informações sobre os valores de tributos, tarifas postais e demais despesas, colocar no pacote enviado ao consumidor de maneira visível a marca e o nome da empresa em questão e realizar o combate ao descaminho e contrabando. O Ministério da Fazenda também determinou que as empresas recolham imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços para que as compras de até $50 não recebam o imposto de importação. O Comitê Nacional de Secretários da Fazenda dos Estados e do Distrito Federal unificou em 17% a alíquota do ICMS para as compras feitas em plataformas online de varejistas internacionais. E veja a seguir, número de presos em protestos passa de 850 na França. E o presidente convoca a reunião de emergência. E você vai ver também, mais de 100 pessoas morrem no México por causa da onda de calor extremo. Nós voltamos já. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco e mais notícias para você ao vivo. São 13h18 pelo horário de Brasília. Vamos então aos destaques internacionais. E olha só, a situação continua conturbada na França. Uma onda de protestos toma o país após um jovem ser morto por um policial. Mais de 850 pessoas foram presas. E o presidente Macron teve que voltar ao país às pressas. Ele estava em Bruxelas para participar de um encontro do Conselho Europeu. Macron convocou uma reunião de emergência para conter a crise. Centenas de pessoas foram detidas na França na terceira noite de protestos pela morte de um jovem baleado pela polícia. Cidades como Paris, Lille e Bordeaux foram palco de veículos queimados e lojas saqueadas na madrugada de quinta para sexta-feira. O governo mobilizou 40.000 policiais e guardas e pelo menos 3 cidades próximas à capital decretaram toque de recolher noturno. Até o momento, o saldo aponta 650 pessoas detidas e quase 250 policiais feridos, nenhum deles com gravidade. Além disso, na região de Paris, ônibus e bondes pararam de circular às 21 horas. A onda de violência iniciou após a morte em Nanterre de Nahel, de 17 anos, por um tiro a queima-roupa disparado por um policial. A justiça decretou a prisão preventiva por homicídio doloso do agente, que, segundo seu advogado, pediu perdão à família do jovem. O drama provocou indignação generalizada na França, onde a violência policial é um tema recorrente, com 13 mortos em situações semelhantes à de Nahel em 2022. O presidente Emmanuel Macron, em Bruxelas para uma cúpula da União Europeia, abandonou o encontro mais cedo para liderar uma reunião de crise em Paris. O político de 45 anos cancelou uma entrevista coletiva planejada e deixou a capital belga para retornar à capital francesa sem falar com a imprensa.
E a taxa de inflação anual na zona do euro caiu para 5,5% em junho, em parte devido a uma queda acentuada nos preços da energia. O anúncio foi feito pela Agência Europeia de Estatística, Eurostat, nesta sexta-feira. Em maio, a Eurostat registrou uma inflação para a zona do euro de 6,1%. O resultado de junho foi um pouco melhor do que o projetado pelos analistas da Bloomberg, que esperavam uma inflação de 5,6%. Na análise dos componentes da inflação, a Eurostat destacou a queda no segmento de energia. O segmento de alimentos também registrou queda de 12,5% em maio para 11,7% em junho. Apesar dessa desaceleração de 0,8, o setor continua sendo o principal vetor inflacionário, pois segue em alta. Para analistas, a queda da inflação é insuficiente para o Banco Central Europeu, que deve manter os juros altos. A zona do euro é o grupo de 20 países dos 27 que compõem a União Europeia que adotam o euro como moeda comum. E olha só, mais de 100 pessoas morreram no México entre 12 e 25 de junho, devido ao calor extremo que atinge especialmente as partes do norte do país. O Ministério da Saúde informou que entre 12 e 25 de junho foram registradas mais de 1.000 emergências atribuídas às altas temperaturas, das quais 104 resultaram em mortes. Esta semana, a temperatura máxima foi registrada em Aconte, no estado de Sonora, 49 graus Celsius. A maioria das mortes foi causada por insolação e desidratação. As autoridades antecipam que uma quarta onda de calor pode afetar o México a partir de 1º de julho. O estresse térmico é um desconforto produzido no corpo humano por desequilíbrios de temperatura e pode incluir ataque cardíaco, exaustão, cãibras e erupções cutâneas. E por falar em tempo e temperatura, nós vamos conversar agora com um especialista no assunto, o Mamedes Luiz Melo, que é meteorologista do IMET. Boa tarde, Mamedes, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos os telespectadores. E, Mamedes, primeiro eu queria que você falasse desse início de inverno. Agora está um pouco mais quente, semana passada foi um pouco mais frio. Está dentro do previsto? É um inverno mais atípico? Como você compara em relação aos anos anteriores, pelo menos esse princípio? Olha só, Kleber, eu diria que estamos dentro da estação que traz esse tipo de frio normalmente já a partir de maio. Então, estamos já dentro já da estação de inverno aqui para nós do hemisfério sul. Então, eu diria que essas condições, se a gente for comparar com o do ano passado, está quase que igual, né? Um pouquinho talvez mais quente, mas nada assim de anormal. Então, está dentro da expectativa. Na semana aí que passada, até mesmo um pedaço dessa semana, nós tivemos algumas temperaturas mais baixas devido à circulação, né, de uma massa de ar frio que chegou até a parte sul do Brasil, que tivemos mais frio. Já para São Paulo esfriou, mas não tanto quanto lá no sul, mas ontem para hoje deu uma queda boa de temperatura aí em grande parte da faixa leste, vamos dizer, de São Paulo, viu, Kleber? Legal. E, Mamedes, como hoje é sexta-feira, eu não posso perder essa oportunidade. Aproveito para perguntar para você, muita gente quer saber a previsão do tempo para o fim de semana, Mamedes. Pois não, Kleber, olha só, eu diria que na faixa norte até a faixa leste da região nordeste, onde tem previsão de chuva, algum chuvisco mais aí na faixa leste da região sudeste. O que vai predominar mesmo vai ser o frio, que ainda vai continuar lá pela região sul do Brasil. Capital ali, Porto Alegre, ainda vai ficar com a temperatura mais baixa desse fim de semana. E é claro, aí para São Paulo, as temperaturas vão continuar baixas nesse fim de semana, talvez ali Vitória, que vai ficar com a temperatura mais elevada. Mas fora isso, eu diria, só acrescentando, em termos de previsão, a formação de um centro de baixa pressão aí no domingo vai levar ventos fortes ali no litoral, entre o Rio de Janeiro até o Espírito Santo, podendo atingir até ainda na madrugada de segunda-feira o litoral sul aí da Bahia, com ventos que podem passar aí de 60 km por hora, viu, Kleber? Levando aí o fenômeno ressaca. Tá certo, então, ó, fica a dica importante do Mamedes. Nós acabamos de conversar com o Mamedes Luiz Melo, que é meteorologista do IMET. Muito obrigado, como sempre, pela sua participação, Mamedes.
Nós aqui agradecemos o espaço, em nome do IMET, agradeço a todos e um bom final de semana aí, Kleber. Para você também. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!